onde a boemia e a miséria convivem lado a lado. Eu, Zé Pretinho, quando criança, vivia num pequeno barraco no alto do morro, próximo aos arcos. Meu pai, Babatunde, era um nigeriano de grande coração, e minha mãe, Maria, uma bela mulata. Eles se conheceram nas noites cheias de música e dança da Lapa, e o amor entre eles floresceu rapidamente. Meu pai era um homem humilde que trabalhava arduamente para nos sustentar. Ele trouxera consigo as tradições e a fé de sua terra natal, praticando uma antiga religião africana e falando frequentemente sobre a divindade Bara. Ele ajudava e atendia as pessoas da comunidade, rezava e ajudava aqueles que passavam por sofrimento espiritual. Apesar das dificuldades, meu pai tratava minha mãe como uma rainha, enchendo sua vida de amor e respeito. Eu cresci vendo o exemplo de bondade e dedicação do meu pai. Ele ajudava a comunidade local, sendo uma figura respeitada no morro. Mas minha vida mudou drasticamente quando ele morreu subitamente enquanto subia o morro após mais um dia de trabalho. Minha mãe correu para socorrê-lo, mas eu testemunhei meu pai desfalecer nos braços dela. Com a morte do meu pai, nossa família enfrentou dificuldades ainda maiores. A escassez de trabalho deixou minha mãe com poucas opções, e ela começou a trabalhar como faxineira e lavadeira. No entanto, o dinheiro não era suficiente, e a fome começou a assombrar nosso pequeno barraco. Determinado a ajudar minha mãe e evitar que ela recorresse em meio ao desespero a medidas desesperadas nos cabarés da cidade, comecei a trabalhar como engraxate. Eu era bem tratado pela malandragem local, que sempre me dava algumas moedas para ajudar. Com o tempo, me envolvi em pequenos furtos e jogos de azar, aprendendo a malícia dos homens que frequentavam os bares. Vendo o dinheiro fácil e a riqueza ostentada por aqueles homens, comecei a trilhar meu próprio caminho na malandragem carioca, o que eventualmente me levou ao tráfico nas favelas. Eu, Zé Pretinho, rapidamente cresci dentro do tráfico, conhecido por minha habilidade tanto de venda quanto de negociação. Levei riqueza e fartura para minha mãe, que, embora preocupada, aceitava a ajuda do filho. Tornei-me uma figura de respeito na comunidade, ajudando os moradores e mantendo boas relações com a polícia local. A tensão no morro aumentava diariamente. Um dia, em uma emboscada cruelmente planejada, o dono do morro foi morto por um traidor. Saquei meu revólver e disparei quebrando aquele traíra ganancioso. Junto com os outros capangas pegamos o traidor. Ao tentar socorrê-lo, recebi o cordão de ouro do líder moribundo, que confiava que eu seria justo e pacificador. A responsabilidade pesava sobre meus ombros jovens, mas com o apoio dos outros, tornei-me o novo patrão do morro, trazendo uma era de prosperidade e paz para a comunidade, mas sempre atento às traições que poderiam surgir. Julguei a vacilação ao ouvir os necessitados. Apesar de minha jovem idade, liderei com firmeza, sendo respeitado e amado pelos moradores do morro. No entanto, meu destino foi selado durante uma noite boêmia nos Arcos da Lapa. Em meio à música e ao caos típico das noites cariocas, um policial corrupto, insatisfeito com o suborno, entrou no bar onde eu estava. O ambiente se carregou de tensão. O policial, com olhos cheios de ódio e cobiça, sacou a arma e disparou contra mim. O tempo pareceu parar. Mesmo ferido, saquei meu revólver calibre 22 com a destreza de quem luta pela vida, matando o policial antes de sucumbir ao ferimento onde a bala já estava em meu peito. O morro entrou em luto por 7 dias, e fui levado à sepultura em uma procissão. Era lembrado como um malandro benevolente que trouxe alegria e ajuda aos mais necessitados. Assim, o samba do morro silenciou com minha partida, um jovem que mesmo errado, viveu e morreu pelos motivos certos. Após minha morte trágica, fui carregado para um lugar sombrio e assustador, conhecido como Umbral. Ali, pagava pelos erros cometidos em vida, enfrentando tormentos inimagináveis. Minha carne queimava com a angústia dos atos que praticara ao executar meus inimigos. Senti o cheiro nauseante de carne queimando e ouvi os ossos se quebrando, tudo numa repetição incessante de dor e karma. As chamas que me envolviam eram como aquelas dos pneus queimando no alto da favela, onde eu eliminava aqueles que julgava como ameaças. Sofria não apenas pelos atos benevolentes, mas também pelas ações necessárias para minha sobrevivência no mundo do crime. No meio desse tormento, lembrava do meu pai, um homem bom que me ensinara a religião africana. Eu nunca dei muita atenção a esses ensinamentos na juventude, mas agora, na agonia do umbral,
clamava desesperadamente por Bara, a divindade que meu pai venerava. Clamando por clemência, estava preso numa espiral de sofrimento sem fim. Minhas esperanças estavam dizimadas e meu espírito completamente mutilado. Então, num raro momento de consciência, vi uma figura familiar. Um homem de terno e sapatos brancos, gravata vermelha e um chapéu com fita vermelha. Era Zé Pelintra, uma entidade respeitada na comunidade que frequentemente era invocada em momentos de dificuldade. Ele me cutucou levemente com sua bengala e se dirigiu a mim. Zé Pelintra, com uma voz macia e forte, perguntou: "Ei menino, você não acha que já basta esse sofrimento?" Com o pouco de força que me restava, respondi: "Faria qualquer coisa para acabar com isso." Zé Pelintra perguntou novamente: "Trabalharia para a espiritualidade, auxiliando os encarnados?" Desesperado, afirmei: "Em qualquer coisa para não sofrer mais." Então, Zé Pelintra sorriu e disse: "E então você está pronto? Venha comigo, pois lhe ensinarei como podemos ir ao mundo dos vivos e realizar esse trabalho." Senti a força de Zé Pelintra, que me puxou pela mão, levantando meu corpo. Com dificuldade, consegui andar novamente e segui aquele homem que se tornaria meu mestre, me ensinou a arte da correria e das feitiçarias da malandragem. Zé Pelintra me ensinou como atuar no mundo dos vivos, ajudando os necessitados e aconselhando os sofredores. Agora, retorno aos terreiros como um espírito que gosta de uma boa conversa. Ajudo os necessitados, aconselho e protejo, trazendo alívio aos sofredores e respostas amargas aos que vacilam. Conhecendo as dificuldades da vida, respondo aos chamados daqueles que invocam meu nome. Eu, Zé Pretinho, que em vida fui um bandido, agora sou conhecido como um dos santos da favela. Embora minha jornada tenha sido marcada por escolhas difíceis e atos questionáveis, encontrei redenção através da espiritualidade. Demonstro que, às vezes, um malandro se torna errado pelos motivos certos, e que até aqueles que parecem perdidos podem encontrar um caminho para a luz e a bondade ou as trevas da perdição. Aconselho suas escolhas e trago auxílio com pesadas discrições. Eu mais que ninguém não julgo as ações, pois sei o que é estar do lado da necessidade. Aprendi o bom e ruim, tenho meus vacilos que não foram poucos e lembro a vocês as consequências dos seus atos e aonde eles podem chegar. E por último eu afirmo, em quem fala com Zé Pretinho, nunca fala uma vez só. Sempre volta para continuar a conversa que tive antes, abrindo outra cerveja. Lembre-se que às vezes um malandro se torna errado pelos motivos certos.